Obviamente, há muitos amigos aí dos réus nessa frente ampla pela impunidade que vão fazer e falar o contrário o tempo todo. É isso que eu estou apontando aqui há anos. De certa forma, foi até uma vitória intelectual o resultado de ontem, embora uma derrota para o país, para os pagadores de impostos que são roubados pelos corruptos e pelos lavadores de dinheiro. Porque eu estou apontando desde, principalmente 2019, ali quando se intensificaram os acordões de bastidor, para ninguém resistir muito em relação a todas as alterações e manipulações que seriam feitas relativas à jurisprudência, relativas à legislação, relativas a pedido de vista, tudo isso que eu vou tentar analisar aqui, embora os aspectos sejam muitos a serem devidamente comentados a respeito desse julgamento. Por exemplo, em 30 de agosto de 2019, nós estamos em abril de 2021, em quase 2 anos atrás, portanto, eu escrevi o artigo Carmen, Gilmar e Levan, ironizando ali a maneira pela qual o Lewandowski era citado numa mensagem que foi encontrada do Marcelo Odebrecht, em meio, evidentemente, às investigações da Lava Jato. Carmen Lúcia, Gilmar e Lewandowski foram aqueles 3 que formaram maioria pela suspeição do Sérgio Moro na segunda turma e que, obviamente, reiteraram o seu voto no plenário do Supremo Tribunal Federal. Naquele artigo, eu já relembrava a história da mudança da jurisprudência em relação à prisão após condenação em segunda instância, por exemplo, quando o Gilmar mudou de posição, porque ele votou a favor, num dos julgamentos a respeito desse tema no Supremo Tribunal Federal. Depois que a Lava Jato atingiu a Odebrecht, ele mudou de posição. Da mesma forma que o Dias Toffoli era a favor da prisão após condenação em segunda instância, mas isso alguns anos antes, e mudou a sua posição, curiosamente, depois que o Lula foi indiciado pela Polícia Federal, lá no começo das investigações do caso do Triplex. Ele deu uma entrevista a um portal mineiro em fevereiro daquele ano, se eu não me engano, 2016. O voto que ele deu a favor, na verdade contra, ele, naquela ocasião ele acabou vencido, mas ele votou contra em outubro e em agosto, quer dizer, entre a declaração dele a favor da prisão após condenação em segunda instância e o voto contra, em agosto o Lula foi indiciado. Então, quando as investigações atingem ou o padrinho, no caso do Toffoli, ou o amigo, os amigos, no caso do Gilmar, e amigos, evidentemente, do mesmo partido, sem contar o Michel Temer, que é amigo de outro partido, que apadrinhou lá o Alexandre de Moraes, já eu falo disso, mas do mesmo partido que colocou o Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal pelas mãos do Fernando Henrique Cardoso, então presidente pelo PSDB. Muito bem, quando as investigações atingem ou o padrinho ou os amigos, eles mudam de posição e aí derrubaram a prisão após condenação em segunda instância. Aquele artigo, eu terminava dizendo algo realmente que está aí confirmado pela realidade. Aspas para o meu artigo lá de 2019, o risco de sempre, sobretudo se Carmen Lúcia assume o comportamento de Dias Toffoli em seu lugar, eu me referia à segunda turma, Toffoli e Carmen Lúcia indicados pelo Lula, e de fato ela acabou passando aí o pano para o Lula como o Toffoli fazia. Então, repito, o risco de sempre, sobretudo se Carmen assume o comportamento de Toffoli em seu lugar, é a mais alta corte do país preservar a blindagem de corruptos, uniformizando os interesses de cada ministro em proteger seus políticos de estimação. Muito bem, o que a gente viu ontem? A gente viu os 6 votos a favor da suspeição do Sérgio Moro sendo dados por quem? Toffoli, Lewandowski e Carmen Lúcia, indicados por Lula para o STF e que têm votado a favor do padrinho. Alexandre de Moraes, indicado por Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal, que também foi atingido pela operação e para quem Alexandre de Moraes deu uma decisão favorável nos últimos dias, fazendo de uma forma parecida o que foi feito com Lula, transferindo para a Justiça Federal de Brasília o caso envolvendo sujeira com a usina de Angra 3,
Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, eu até ironizei aqui que agora Angra dos Reis fica em Brasília, né? Porque dependendo do interesse de um ministro do Tribunal Superior, eles mandam o processo para cá e para lá e tal, até prescrever e aí não precisar julgar. Porque eles não conseguem rebater as provas, porque as provas não foram fabricadas, as provas não foram manipuladas, as provas são consistentes, são sólidas, então eles procuram lá o pelo em ovo, porque há alegação para todo lado, quando são crimes complexos que acontecem em vários lugares diferentes, aí fala, não devia tramitar aqui não, devia tramitar lá. Aí até levar tudo para lá, até começar de novo e tal, não sei, prescreve e pronto. Aí o político vai e mente, vai mentir em campanha, vai dizer que foi declarado inocente e ninguém vai ser julgado. E eles não precisam entrar no mérito da decisão, só atacar o modus operandi da operação ou os juízes de instâncias abaixo do Supremo Tribunal Federal que não fizeram as coisas relativamente direito e pronto. A sujeira é varrida para debaixo do tapete. Mas eu continuo. Então você tem também o Moraes indicado pelo Temer. Aí outro voto pela suspeição do Moro é de Gilmar Mendes, indicado pelo FHC, que tem aí feito a alegria da turma do Aécio Neves, do Beto Richa, Paulo Preto, acusado de ser operador de propina dos tucanos. Agora vem José Serra, Geraldo Alckmin, que foram denunciados pela Lava Jato também. Então Gilmar, depois que a operação atingiu os tucanos, passou a se voltar contra ela. Ele que defendia no começo, elogiava. E Cássio Marques, indicado ao Supremo pelo Jair Bolsonaro, mas apadrinhado também pelo Ciro Nogueira, pela turma do Centrão, que ele já ajudou a salvar quando votou, junto com Gilmar e Lewandowski, obviamente, pelo engavetamento do inquérito do quadrilhão do PP. Então, os 6 votos pela suspeição de Sérgio Moro são daqueles ministros que mais blindam os seus padrinhos e amigos investigados. E o nível rasteiro dos votos desses ministros, comparado à análise minuciosa, com toda a cronologia, mostrando inclusive a manipulação de jurisdição pelo Gilmar Mendes do Barroso, é um negócio assim que vale a pena ver e rever, vai ficar aí para os anais da história, porque os corruptos, lavadores de dinheiro, os seus protetores, eles podem ter essas vitórias parciais, mas certos mecanismos ficam aí descritos, enojam a população decente e trabalhadora e caberá ao povo reagir mais cedo ou mais tarde, pelas vias legais, evidentemente, de preferência pelas urnas, contra todo esse pessoal que quis varrer a sujeira para debaixo do tapete. Voltando então às declarações do Barroso. Ele deu o exemplo da Operação Mãos Limpas na Itália, que prendeu a bandidagem que comandava o país, depois teve todos os seus reveses, exatamente como está acontecendo aqui. E ele fez esse ótimo resumo, mudança na legislação e na jurisprudência. Eu acompanhei cada detalhe de todas essas mudanças. Na legislação, por meio do Congresso Nacional, embora o Supremo volta e meia legisle também, com o abrandamento da legislação penal. Agora, aliás, o nível de alteração na legislação para proteger corrupto é tanto que eles proibiram gravações ambientais para serem usadas como prova contra alguém. E aí, agora você tem gente que é abusada, teve um caso aí de uma menina abusada por um pastor que gravou a cena e tal, e aí talvez não possa usar, por causa da regra dos políticos para se blindar. Aí não pode crimes de abuso sexual, desse tipo de violência que o sujeito esconde a câmera para ver. De repente, se tivesse escondido uma câmera ali no quarto do menino Henri, assassinado, 4 anos, espancado pelo vereador Jairo, como aponta a investigação, se tivesse, de repente, filmado, não poderia ser usado como prova. Então é esse nível de blindagem e de corporativismo no Congresso Nacional. E a gente viu isso na desidratação do pacote anticrime, na aprovação da lei do suposto abuso de autoridade, na verdade para intimidar procuradores e juízes e tal, e na alteração da jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, que derrubou a prisão após condenação em segunda instância, sem falar na derrubada da condução coercitiva pelo próprio Gilmar Mendes. Ponto 2 do Barroso, demonização de procuradores e juízes. É isso que vocês estão vendo no debate público o tempo todo, com o apoio, claro, da quadrilha de hackers, né, que invadiu ali o aplicativo de celular e espalhou essas mensagens para todos aqueles que estavam dispostos a publicar, mesmo sem o seu conteúdo ter sido autenticado, como mostrou agora, inclusive, um relatório da Polícia Federal apontado pelo Barroso. O voto do Barroso repetiu
em juridiquês, em boa parte, mas em outra parte até com aspectos morais relevantes, tudo aquilo que eu falo nesse programa há muito tempo e tudo aquilo que eu escrevi nos meus artigos, tudo aquilo que eu mostro no meu trabalho. Ponto 3, tentativa de sequestro da narrativa e de cooptação da imprensa para mudar os fatos e recontar a história. Isso que está em andamento há muito tempo, foi inclusive citado pelo Lewandowski no confronto com Barroso, que eu já vou mencionar, que ele falou até, pode ser prova ilícita, mas foi amplamente divulgado e não foi devidamente contestado. É muito curioso. Vocês vejam o escárnio. Ele usa o conteúdo das mensagens roubadas não autenticadas como reforços argumentativos sem formalizar o seu uso no voto. E aí ele diz que não, foi espalhado por aí, quer dizer, mostra como ele endossa essa campanha pública para tentar manchar ali a reputação de procuradores e juízes e dar um peso na hora da decisão contrária a eles. E diz que não foi refutado. Quer dizer, por que não botou então formalmente para que o plenário passasse mais um vexame internacional, usando o conteúdo de mensagem roubada não autenticada, como foi dito, inclusive, no relatório da PF? Por que ele não se deu ao trabalho, então, de permitir a análise jurídica de cada uma daquelas mensagens? Não essa interpretação forçada, com ilações que os ativistas de esquerda, lulistas, etc., fazem aí em todas as suas postagens e supostas matérias jornalísticas a respeito do tema. Não. Ele usa, mas não usa. Ele bota para jogo, mas não bota. E aí depois usa o fato de ter sido veiculado por aí, e aí na opinião autoprobante, né, do Lewandowski, não foram devidamente contestadas. É um vexame. E o Barroso disse que a corrupção no Brasil quer mais. Ela quer vingança, a ponto de perseguir os procuradores e juízes que ousaram enfrentar os corruptos poderosos devidamente protegidos aqui no Brasil. É exatamente esse quadro que eu venho desenhando aqui para vocês o tempo todo. E é exatamente isso que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. Houve alguns momentos de confronto do ministro Luiz Roberto Barroso com o afilhado eterno do Lula, Ricardo Lewandowski, que sempre votou a favor do Lula, inclusive fez uma lista hoje, a própria revista Cruzoé. Eu já escrevi um artigo a respeito do Toffoli, se vocês quiserem procurar no Google, é a página virada de Toffoli, página virada entre aspas, porque eu usei uma expressão que ele citou na sabatina, quando ele foi participou daquele teatro coletivo no Senado para ser aprovado para o Supremo Tribunal Federal, e eu mostrei a diferença do discurso dele com a prática, com uma lista de todas as decisões favoráveis ao petismo. Ele só teve uma rusga com a Dilma nos bastidores, porque ficou ali magoado, que ela preteriu ele uma vez e tal, então contra ela ele tomou algumas decisões muito específicas. O resto, ele até pulou 2 instâncias para aliviar a barra do Paulo Bernardo, então marido da Gleisi Hoffmann, e eu comentei muito naquela ocasião. Muito bem, voltando aqui ao confronto do Barroso com o Lewandowski. Vamos soltar aí, produção, pode soltar as 2 de uma vez, do Barroso para o Lewandowski, essas frases que vão ficar aí memorizadas e que já faziam parte da nossa argumentação. Vamos lá. Vossa Excelência acha que o problema, então, foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Não. Então, um crime compensa para Vossa Excelência. Cada um coloca o seu ponto. Se o relator afetou ao pleno, para o pleno. Vossa Excelência sentou em cima da vista 2 anos e se acha no direito de depois ditar regra para os outros. Muito bem, acabaram saindo aí 3 trechos, 2 que foram do Barroso para o Lewandowski e essa frase final do Barroso para o Gilmar Mendes. Vamos lá, uma a uma, aqui na velocidade desse bloco. O Barroso falou: Vossa Excelência acha que o problema então foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Isso foi depois do Lewandowski falar: não, mas há diferenças nas visões sobre a Lava Jato, por exemplo, ela gerou aqui desemprego, etc. E aí o Barroso falou aquilo que qualquer pessoa intelectualmente honesta falaria. O Lewandowski está reclamando do enfrentamento da corrupção. O problema gerado em relação a empregos, inclusive, é o problema da corrupção. É que o bandido rouba, ele saqueia a Petrobras, uma ajuda de muitos outros bandidos em várias diretorias, com um esquema internacional para circular o dinheiro todo. Depois há uma investigação em cima daquilo e
as consequências da roubalheira, elas são de prejuízo geral, não só para a companhia, como para a sociedade como um todo, porque há um monte de problemas econômicos decorrentes daí. É como você achar que a escola está fechada por causa da operação policial e não por causa do domínio de uma facção criminosa armada numa favela. Muitas vezes a gente precisa chamar a atenção para esses títulos, inclusive jornalísticos, porque é o bandido que está causando aquele prejuízo, mas aqueles que defendem, que querem que o bandido fique impune, eles sempre apontam o contrário. Então, qual é a alternativa? É não fazer nada? Aí ele vai sempre dizer, não, é fazer pelos caminhos e tal. Quer dizer, o caminho que não pega o bandido. Porque se você não responsabilizá-lo, não puni-lo, aí pode ser que não aconteça nada, só que acontece a continuidade da roubalheira, que tem efeitos de médio, longo prazo. Então, é um tipo de assinte moral e intelectual que a gente vê na mais alta corte do país, porque é um advogado medíocre que foi colocado lá e faz a proteção àqueles a quem é grato até hoje, né? Esse é o caso do Lewandowski, assim como do Toffoli, que nem sequer passou em concurso público. Muito bem, essa é a frase mais óbvia. Aquela outra, mais emblemática ainda, que vai ficar para a posteridade, é o crime compensa para Vossa Excelência, porque ele estava ali fazendo o uso informal, na mais alta corte do país, das mensagens roubadas por uma quadrilha de criminosos hackers e não autenticadas. E aí usando aquilo para aliviar a barra de um político ex-presidente da República condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 3 instâncias com base em provas que não foram adulteradas. Nem sequer o suposto conteúdo das mensagens roubadas apontava fabricação de provas, tanto que Lewandowski precisou ficar falando em combinação e tal, com todas aquelas interpretações que ele não coloca para a análise jurídica correspondente. Então o crime compensa no Brasil, lamentavelmente. Esse é o recado do Supremo Tribunal Federal com a decisão de ontem. Eduquem seus filhos, eduquem da maneira correta, não assim, mas preparem para viver num país em que o crime, principalmente de colarinho branco, acaba compensando. Muito bem. Depois o Barroso se virou para o Gilmar e falou aquilo, né, de que ele manipula a jurisdição porque ele pediu vista ao Gilmar Mendes, lá, se eu não me engano, em 2018, né, dezembro de 2018. Barroso fez toda a cronologia, pediu vista do caso da suspeição do Sérgio Moro. E ele esperou mais de 2 anos, o Barroso foi até generoso, falou 2 anos, esperou mais de 2 anos para pautar o caso da suspeição, que é o que o Gilmar faz, vocês que acompanham esse programa, vocês têm visto eu apontar isso, a manipulação da vista pelo ministro Gilmar Mendes. Ele esperou o Cássio Nunes Marques, apadrinhado pelo Centrão, ocupar a vaga do Celso de Mello, que se aposentou, para ele trazer de volta ali os inquéritos envolvendo o Ciro Nogueira, o Arthur Lira, para ele saber que tem um voto favorável àquilo que ele quer emplacar. Ele segurou 2 anos esse tipo de caso, né? É comum que ele faça isso, e é imoral, obviamente. E o Barroso apontou, você esperou o ministro Celso se aposentar e tal, para fazer isso. E ele fez isso depois que a Lava Jato pegou a Odebrecht, que a Odebrecht, os executivos fizeram delação premiada, que apontaram lá um monte de políticos de vários partidos envolvidos no departamento de propina, inclusive os tucanos, o que resultaria em denúncias contra os tucanos. E aí o Gilmar Mendes segura aquela suspeição para usar em momento oportuno, se lhe for conveniente. E enquanto isso, ele vai passando a boiada dele também, né? Como segura agora o pedido do MP do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado retroativo do Flávio Bolsonaro, enquanto vai passando a sua boiada. Então a família Bolsonaro também não entra num confronto direto em relação a essa questão. Aliás, o bolsonarismo, antes que eu me esqueça, é bom o ouvinte ter em mente tudo que o bolsonarismo fez para contribuir com esse cenário de impunidade. Barrou a CPI da Lava Toga, pressionando os senadores a retirarem a assinatura, a CPI que investigaria o Dias Toffoli. O Jair Bolsonaro mandou apagar a defesa da prisão em segunda instância do Twitter, tirou a pressão contra a derrubada dessa pauta no STF, tirou a pressão pelo avanço da PEC
a proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional para restabelecer a prisão após condenação em segunda instância, aliou-se ao Toffoli e ao Gilmar, sabotou o pacote anticrime, originalmente proposto pelo Sérgio Moro, e indicou o Cássio Marques, que votou para manter a suspeição do Moro nesse julgamento de ontem. Então houve essa frente ampla aí, que reúne bolsonaristas, petistas, os velhos tucanos e os membros do Centrão, todos juntos pela sabotagem do combate à corrupção. Foi a isso que nós assistimos. Em relação às questões técnicas, o Barroso foi cristalino, abro aspas para ele. A matéria sobre competência do juízo está relacionada aos pressupostos processuais, está relacionada com a formação da relação jurídica processual. E sem juiz competente, não há relação jurídica. Aprendi isso há muitos anos. Se o juiz sequer tem competência, não há razão para julgar sua imparcialidade. É exatamente o que eu vinha mostrando aqui, o grotesco de você declarar a 13ª Vara Federal incompetente, quer dizer, não era para ter julgado, e ao mesmo tempo o juiz que julgou, suspeito por ter julgado. Mas eles são capazes desse malabarismo. Então o Gilmar Mendes apartou a suspeição do processo, e isso foi motivo de discussão na sessão ontem também. Porque o Barroso falou que se o relator é o ministro Edson Fachin, e ele está determinando a remessa para a Justiça Federal de Brasília, declarando a incompetência da 13ª Vara, seguindo o entendimento que vinha sendo adotado pelo Gilmar Mendes, pelo Ricardo Lewandowski, pela segunda turma, se ele pode fazer isso, se ele é o relator, ele declarou ali a perda do objeto no caso da suspeição do Sérgio Moro. Mas aí veio o Gilmar atropelando o relator e pautou a suspeição porque ele tinha pedido vista lá atrás. Mas o que prevalece? É o relator do processo ou é o sujeito que pediu vista a respeito da suspeição? E o Barroso apontou, olha, você tem um conflito, então, em relação à competência. Quem é responsável por dirimir esse conflito? É o plenário do Supremo Tribunal Federal, quando você tem um conflito entre o relator e a turma. Mas nada disso foi devidamente debatido no julgamento de ontem. Veio um bate-boca, porque são 11 ilhas ali, eles chegam lá com os seus interesses políticos para votar, e até o ministro Luiz Fux quis encerrar o julgamento depois ali do voto do Barroso, e aí os ministros, os 3 ministros indicados pelo Lula, o réu, eles anteciparam o voto e até gostaram de antecipar o voto daquela maneira apressada, quando o Fux já estava querendo interromper o julgamento, porque não precisava argumentar muito, não precisavam rebater tudo aquilo que foi apontado com a letra da lei, citando os artigos, entre aspas, citando a doutrina, pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Aí a Carmen Lúcia vai, não, eu quero votar aqui e tal. Aí o Toffoli, isso aqui, meu voto é esse, o Lewandowski é esse e tal. E o Marco Aurélio acabou pedindo vista, então o julgamento não está encerrado, mas com essas antecipações eles formaram maioria. E o próprio Fux com o Gilmar, no finalzinho teve aquele embate. Mas estava com o senhor o processo? Aí o Gilmar estava, estou acabando de mostrar aqui e tal, porque o Gilmar estava se referindo à suspeição e o Fux estava se referindo ao processo do qual o Fachin é relator. Então isso ainda vai dar muito pano para manga, tem muitos aspectos para analisar, mas esse foi o apanhado que deu para fazer nesse bloco, Fábio França.